Fala galera, tudo bem? E aí, como vocês estão? Dá pra ouvir bem meu áudio? Se dá um joinha aí. Se não dá, me fala para que eu possa melhorar aqui. Espero a galera entrar aí. Quero compartilhar algo que vem da parte de Deus. Espero que possa te ajudar essa live, o que Deus falou comigo essa semana. E eu creio que vai ser ajuda para vocês também. Tá conseguindo ouvir bem meu áudio? Dá pra mandar live aqui? Eu quero falar sobre o reflexo da alma, o que você pensa sobre você. Hoje eu acordei com o Espírito Santo falando comigo sobre o que eu penso sobre mim, como que foi minha trajetória até aqui. Eu gosto de sempre estar falando do meu testemunho, eu sempre gosto de estar glorificando a Jesus ao meu testemunho, porque eu sei que isso ajuda outras pessoas, não só na área da homossexualidade, na sexualidade, mas outras áreas também que eu sei que vem acrescentado a vida de outras pessoas. E hoje não vai ser diferente, eu quero falar um pouco disso, eu quero falar sobre o que eu pensava, como que eu tinha a minha imagem antes de Cristo, o que me atingia, né? O que fazia eu paralisar, qual que eram os medos que eu tinha, qual que era a angústia que eu tinha, qual que eram os traumas que eu tinha, o que eu precisei avançar, o que eu precisei enfrentar e o que eu precisei renunciar, né? Então tudo isso eu quero falar nessa live, então eu espero que essa live possa ajudar vocês, espero que essa live possa de alguma forma abrir os seus olhos, de vocês possam sair de uma prisão, né? Que se você tiver, eu creio que, né? Eu tava meditando na palavra e quando nós estivermos aqui na Terra, a gente sempre vai ter algo para consertar, sempre vai ter algo que Deus vai nos revelar para uma cura. A gente nunca vai estar completamente perfeito, né? Então, quero compartilhar isso com vocês. E uma das coisas que eu venho estudando sobre os meus comportamentos, eu sempre falo para as pessoas estudar os comportamentos dela, porque quando você estuda os seus comportamentos, você consegue ter uma visão de quem você é. Então, antes de conhecer Cristo, eu vivia uma vida de qualquer jeito, a forma das minhas vontades, eu vivia totalmente o desejo da minha carne. Eu tinha pensamento pecaminoso, eu lá fazia, eu não tinha um filtro, né? Não tinha o Espírito Santo para me revelar o que é certo e o que é errado. Eu não tinha uma direção de andar no caminho certo, porque a minha mente era totalmente depravada, era uma mente totalmente voltada para mim, pelas minhas feridas, pelas minhas rejeição que eu mesmo rejeitava, coisas que foi acontecendo na minha caminhada desde o meu nascimento, e eu creio que com vocês também é assim, né? Então, para desconstruir essa mentalidade, né, de refém da minha alma, eu precisei me conhecer, eu precisei conhecer o meu histórico, eu precisei conhecer aquilo que eu acredito que é Cristo, né? Conhecer quem Ele é, quem é Deus, né? E quando você não conhece a Cristo, na luz da palavra, você pode criar um Cristo do seu jeito, da sua forma, e isso pode ser muito ruim, porque quando você cria um Jesus da forma da sua carne, dos seus desejos, você cria um Deus, né? Um Deus do que jeito. Deus, ele é perfeito, sim, Deus é amor, sim, mas ele é um Deus que sempre vai te confrontar, sempre vai confrontar os seus pecados, os seus medos, vai confrontar as suas mazelas. E tudo isso você precisa estar alinhada com Cristo. Se você não tiver uma aliança com Cristo, você não aguenta a pressão. Você não aguenta, porque vai vir ataque na mente, vai vir os conflitos. E se você não conhece a sua identidade, qualquer opinião que vier de fora, você vai acreditar. E uma das coisas que eu falei do reflexo da alma é a imagem que eu tinha no espelho, né? Talvez você olhe pro espelho, qualquer imagem que você tem, o que você cria sobre você, qual a expectativa que você tem sobre a sua vida, o que você procura melhorar, o que você acha que Deus precisa transformar dentro de você. Então tudo isso
é uma pergunta que você tem que fazer para você. Você tem que fazer, o que eu preciso melhorar? Aonde que está as minhas guerras emocionais que estão ocultas? Porque quando você começa a estudar os seus comportamentos, você vai conhecer tanto a sua alma ferida. Falei, Senhor Deus, só você pode trazer restauração. E uma das coisas que Deus falou comigo, eu escrevi umas coisas aqui. E uma coisa que Deus falou comigo são os gatilhos emocionais, né? O que você está recebendo na sua mente, né? Eu passei por um processo de restauração da minha identidade, da minha paternidade, né? Da minha aceitação. Eu ainda não me aceitava, né? Passei um processo de essa crise de tranjeito. Tudo isso eu tive que superar, tive que passar por cima disso, tive que passar por cima da opinião das pessoas. Eu estava muito presa na aceitação popular, estava presa em amizade, estava preso em pessoas que eu tive relacionamento. Então tudo isso eu precisei pedir para que Deus tirasse do meu caminho, abrisse meus olhos, para que eu pudesse ter uma vida saudável, né? Não adianta você que se torna cristão e vai para a igreja e a sua alma não é saudável, você se torna uma pessoa doente emocional. E quando você se torna uma pessoa doente emocional, você vai ferir as pessoas, você vai querer que as pessoas sejam o refém das suas prisões, né? Você vai pedir que as pessoas fiquem ali diante do... você tá dentro de uma prisão, né? Você vê uma gaiola aberta e você quer ficar ali dentro da sua prisão, quer que as pessoas fiquem alimentando as suas prisões, né? Você está se sentindo carente de uma mãe ou de um pai e você não consegue ver Cristo isso te preenchendo. Você vai querer que um líder te preenche, vai querer que um amigo seu preenche, ou você namora, ou você é casado, quer que a pessoa te preenche. Tudo isso é um reflexo da sua alma, tudo que está dentro de você sendo exposto para fora. E eu comecei a pensar sobre isso. Todas as minhas transformações, né, eu vou falar da homossexualidade que eu vivi, toda a prisão que eu estava na área masculina, ela não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Então eu dentro de mim existiam os conflitos, existia uma guerra dentro de mim. Então eu olhava para o espelho, eu tinha um reflexo de um menino dentro de mim. Então aquilo eu comecei a projetar como seria esse menino sair para fora. E não como a menina que tá aqui dentro vai para dentro, você que se me entende. Então existia um menino dentro de mim que por um processo que eu passei dentro da minha casa, e por causa disso eu precisei expressar para fora. Então o que estava dentro de mim? Raiva, angústia, depressão, raiva da figura masculina, eu tinha raiva do meu pai, eu tinha raiva de todos os homens entre aspas, né, porque tinha homens que me feriam. Então tudo isso estava dentro de mim. Então os meus comportamentos estavam dentro de mim, ela começou a se expressar para fora. Então como é a minha forma de me expressar para fora? O que eu comecei a fazer? Eu olhava pro espelho, eu disse para mim mesmo, desde os meus 7 anos de idade, mais ou menos, eu falava para mim, esse corpo de menina tem que morrer. Eu não queria viver no corpo de uma mulher, eu queria viver no corpo de um homem. Então, a minha mentalidade era destruir aquele corpo feminino, porque a minha alma, ela estava totalmente destruída, né? Eu estava vivendo numa infância totalmente perversa, uma infância dentro da minha casa totalmente distorcida. O meu espelho da minha casa era totalmente distorcido. Eu não tinha uma referência boa para olhar, não tinha um pai bom para olhar, não tinha irmãos, nossa, esse é o irmão que eu vou me espelhar nele, eu vou buscar nele, não tinha. Então as minhas referências masculinas era ruim. Então tudo aquilo que eu olhava pro espelho da minha casa, eu falava, eu não quero ser não quero casar com um homem. Eu não quero viver o que a minha mãe viveu, eu não quero viver o que minhas irmãs estão vivendo, eu não quero viver isso, eu quero me tornar algo diferente, eu quero me tornar... Só que lógico, você não fica conversando com você quando você é criança, é inconsciente. O que você faz na sua infância é inconsciente. Você começa a trazer a luz quando o Espírito Santo, ele abre o seu entendimento, quando o Espírito Santo, ele abre uma caixa
né? Que você fechou, que você não quis que ninguém entrasse, né? Ali, as pessoas começam a trazer as palavras que você liberava. Então, a meditação, ela se torna real. Então, todo dia eu ia pro espelho e falava assim, um dia você é homem. Um dia eu vou vingar no meu pai. Um dia eu vou me transformar tão forte que ninguém vai tocar em mim. Todas as pessoas que olhar para mim vai me respeitar. Então, o meu estrangeito que eu tinha masculino, de me tornar maromba, de criar músculo em mim, era uma proteção, né? Hoje eu vejo que era uma proteção, né? Então, quem sofreu muito abusos sabe o que eu estou dizendo. Quando a pessoa sofre abuso, ela vai, ela tem duas reações. Ou ela vai acabar cada vez mais prostituindo, né? Que se você conversar com uma pessoa que passou pela prostituição, sabe que foi abusada, ou ela vai realmente destruir o corpo dela, né? Ou ela vai, no meu caso, eu quis destruir meu corpo, eu não quis viver uma feminidade dentro de mim, não olhava eu feminino, não achava que mulher não seria bom, né? Tem gente que, por ser abusada, come demais, fica obesa, destrói o corpo, começa a se esconder o corpo, usa camisetão, quer esconder o peito, porque a identidade dela foi totalmente ali destruída, né? Então, o meu reflexo que eu tinha dentro de mim não era bom. Então, o que não era bom dentro de mim, não queria expressar para fora. Então, como que eu queria fazer? Totalmente diferente. Viver uma vida diferente com tudo que eu vivi na minha casa, né? O reflexo que eu tinha da minha casa, o que a palavra diz lá em Gênesis, né? Que fala que façamos a imagem semelhante, né? Quando Deus ele deu essa palavra, que ele queria que nós, seres humanos, fosse a imagem dele, igual a ele, semelhante a ele. E eu acredito muito que as trevas pegou essa frase e inverteu. Façamos a imagem semelhante ao homem, né? Então, se uma pessoa ela é ferida emocionalmente, um pai ferido, uma mãe ferida, ela vai ferir os filhos, né? Ela vai fazer uma imagem quem ela é, quem ela se tornou. Então ela vai ferir os filhos. É uma mãe que foi rejeitada no ventre, né? Os avós, os pais dela rejeitou ela, né? Abusou dela, não quis ela dentro de casa. Inconsciente ela vai começar a fazer o mesmo pelos filhos, né? A mãe vai rejeitar o filho, não quer mais, não quer saber ter filho, se tem que jeito. Eu vejo dentro da minha casa, eu não estou falando uma coisa que eu vejo lá fora, uma coisa que eu vivi dentro da minha casa até hoje. Isso acontece dentro da minha casa, os meus sobrinhos repetindo o que os meus irmãos fizeram com eles. Então é uma coisa que você vai repetir o que fizeram com você. Se você não tem a mente de Cristo, você vai se tornar aquilo que está fazendo com você vai repetir. Então a meditação, você começa a meditar, você começa a meditar tudo que fizeram com você, ou você fala assim, não, eu não vou fazer o que fizeram comigo, ou você inconsciente vai fazer igual, né? Então a minha mãe, ela me dizia, olha, não case com homem não é bom, homem não presta, né? Seja livre, não case, não deixe que ninguém mande em você, faça o seu esporte, viva a sua vida, seja livre. Então, a vida inteira eu vi isso dos meus pais. Então, a vida inteira eu vi isso da minha mãe. Homem não é bom, homem não presta. Então, qual que é a imagem que eu tive de homem? Homem é ruim, homem não presta. Então, eu comecei a pensar assim, eu olhava pro espelho, homem não presta. Então, que tal eu me tornar um homem? Que tal eu me transformar essa imagem que eu perdi? Né? Então, aquilo... comecei a ter uma crise dentro de mim. Então, só que ao mesmo tempo que eu tava rejeitando a figura masculina, me aproximar como um pai, como autoridade, isso também estava me trazendo um espírito de rejeição, mas também um espírito de abusadores. Porque, infelizmente, por eu ter essa carência, que eu tive essa carência paterna, aproximaram muitas pessoas, quase fui abusada várias vezes na minha infância, né? Pessoas próximas, porque eu olhava para o homem como uma figura, quando eu vejo que eu tinha um melhor amigo da família, na época eu tinha 14 anos mais ou menos, tinha uns 14 anos e ele tinha uns 40 anos, e ele me deu emprego, foi meu primeiro emprego, e ele
me ajudou muito, né, na minha infância, com o emprego que ele me deu. E eu olhava para ele como o irmão mais velho, né? Eu olhava para ele como o irmão mais velho, como uma referência. Só que não sabia que aquele cara, ele tinha como fala? Ele tinha tinha tudo para ser um abusador. Então ele quase me abusou de mim. Ele já não abusou pela misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia de mim. Deus trouxe livramento. Então, até essa figura de eu ter rejeitado a figura masculina como um homem, eu trouxe também, comecei a trazer abusadores. Então, eu quase fui abusada várias vezes por isso, cara. Eu lembro que quando eu falava assim, eu quero ter um pai. Sempre falava na minha, toda criança quer ter um pai. Toda criança quer ter uma mãe, uma boa mãe. Então, quando você é atingido na sua infância, você começa a criar um mundo imaginário. Você começa a criar uma figura totalmente boa, porque a sua que era boa tornou ruim. Então, meus pais, meu pai era ruim. Minha mãe era muito passiva. Então, eu falava assim, eu falei assim, eu quero uma mãe ativa, eu quero uma mãe que seja mulher forte, quero uma mãe que seja uma mulher que decide, que não baixa a cabeça. Então isso eu tive uma imagem distorcida, esse era o reflexo da minha alma, isso era tudo que eu enxergava na minha infância, isso que eu enxergava dentro da minha casa, esse era o reflexo que eu tinha. Então tudo que estava tornando fora, ela começou a vir para dentro. Então ela começou a vir para dentro, toda a visão que eu tinha desde o meu nascimento não era boa. Então tudo que não era bom de fora, a minha alma ela foi sugando aquilo. Então ela começou a se transformar aquilo que eu estava vivendo. Então quando as pessoas viu minha transformação rápida, não é uma coisa do dia para noite. Ninguém se transforma do dia para noite, é um processo, né? Então e nesse tempo de eu comecei a estudar os meus comportamentos, a minha personalidade, eu comecei a ver os entulhos da minha alma, comecei a me enxergar de muitas coisas que eu vivi, né? Então, uma das coisas que eu busquei é essa figura masculina. Então, o pai que eu não tive, uma figura masculina que eu não tive boa, eu comecei a construir essa masculinidade de mim. Comecei a construir a ter os trejeitos masculinos, a gostar o que o homem gosta, a viver uma mentalidade masculina. Então, literalmente, eu tive uma mentalidade masculina, literalmente, eu sei o que o homem pensa, porque eu tomei hormônio, então, eu tive experiência, essa área perversa, tive essa área, tudo que o homem pensa, eu sei o que ele pensa, porque eu vivi isso, né, por muito tempo. Então, eu convivi com pessoas que teve uma mente perversa. Então, e tive um professor na minha casa, né? Abusador. Então, imagina você viver numa tragédia na sua infância. Então, você começa a trazer para fora esse reflexo. Tudo que você está vivendo, tudo que você está vivendo. E para depois desconstruir, é só pela misericórdia. É só você deixar Deus trabalhar, deixar Deus tratar, Deus mexer nas áreas frágeis, é Deus mexer no seu ego, mexer no seu orgulho. E uma das coisas que eu encontrei em mim nesse estudo, esse reflexo da minha alma, como a minha mãe ela foi muito passiva, ela também foi abusada, né? Como eu já contei no meu testemunho, minha mãe foi abusada por bom tempo na sua infância, até ela conhecer meu pai, e ela ficou muito passiva. Então a passividade da minha mãe me irritava, porque eu não me conformava com aquilo, eu não me conformava, porque até aí eu não sabia que ela foi abusada, até aí eu não sabia que a minha mãe passou por um sofrimento na sua infância, porque minha mãe ela é muito fechada. Então quando você vê uma pessoa fechada, vê uma pessoa totalmente passiva, procure estudar a história dela, ouve a voz dela, eu peço que o Espírito Santo seja que você seja um canal ali na vida daquela pessoa, porque você não sabe o que ela está vivendo. É muito fácil a gente julgar as pessoas, é muito fácil a gente vir julgar fulano, ciclano, tem pecado X ou Y, mas são poucos que param para ouvir, são poucos que quer compadecer com a sua dor, que quer compadecer com o seu histórico e te ajudar. Então, eu tive um olhar crítico, né? Então eu comecei a rejeitar essa figura também de
de passividade, sabe? Eu falei assim, eu não me conformo com isso. Então eu sempre fui muito ativa. Então eu sempre quis tomar decisão, sempre quis resolver as coisas, sempre não achava que ninguém me tocasse, sempre tomava decisão sem pensar, porque tantas passividades que eu dentro da minha casa, eu falei assim, eu não quero ser passiva. Eu quero ser uma pessoa ativa, eu quero fazer tudo o que meus pais não fizeram. E quando você medita nisso, você pode tornar uma pessoa pior que eles, né? Foi o que eu fiz. Quando a minha mãe, quando eu comecei a ver isso nela, quando eu vivi na homossexualidade, o que chamava atenção nas meninas? Era muitas meninas que era muito ativa. Como eu digo ativa, era uma menina que tinha ação, reagia, né? Reagia para resolver as coisas, reagia para qualquer resolver as coisas, enfim, é uma menina ativa. Mas quando uma menina era totalmente passiva, frágil, assim, sabe? Eu acredito que uma das coisas que teve traição da minha parte com essas pessoas que eu me envolvi foi por causa disso. Porque eu falava assim, eu deitava e rolava, se a pessoa fosse passiva, no sentido de ser frágil, eu digo uma forma assim, meio maligna, né? Porque a gente não faz de propósito, vou prejudicar a vida de alguém de propósito. É inconsciente, a sua ferida tá machucada, a sua alma tá muito distorcida, sua mente tá muito depravada, você tem uma mente cauterizada, você esquece que fizeram com você. Você esquece, você tá repetindo noutra pessoa. E que você esquece que tudo que fizeram com você não é bom, mas você automaticamente tá fazendo igual. E muitas vezes eu feri muitas meninas nesse sentido. Porque eu, me irritava, sabe? Me irritava, e então eu acabava traindo. Então, como eu disse, cara, eu fui fiel a uma pessoa nessa vida, né? Hoje sou fiel só a Cristo, mas nesse tempo de relacionamento, só traía. Eu não tinha uma fidelidade, porque o reflexo da minha alma era totalmente zoado, cara. Era zoado. Então, se você não tem uma base de falar, se você não tem uma base de família, de estrutura, de dar um alicerce, o pai dá uma direção, uma mãe dá uma direção, você realmente, cara, você entra num relacionamento pior que eles. Então, eu tive isso dentro da minha casa. Então, quando eu tive esse reflexo dentro da minha casa, eu olhava pro espelho, eu profetizava cada coisa terríveis, que o Deus começou a trazer na minha mente, eu peguei em prantos, você chorava de arrependimento para Deus, Deus me perdoa por todas as palavras malditas que eu liberei da minha boca, das maldição que eu acabei no momento de raiva, no momento de angústia, no momento de dor, porque quando você tá com o seu reflexo da sua alma distorcido, a imagem que você olha pra você é totalmente, como se diz, você fala assim, por exemplo, agora, né, nesse processo meu de transformação, Deus começou a dar uma visão pra mim de como eu seria meu futuro, né, depois que me arrependi, falei, olha, vou te mostrar isso, você vai fazer assim, assado. Eu olhava pra minha imagem no espelho e falei assim, Deus, não dá não, vai dar ruim. Porque olha pra mim, eu tenho um corpo de homem, eu tenho uma mentalidade de homem, eu tenho ainda os trejeitos, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Então essa imagem que eu tinha de mim tava sendo frágil, sabe? Comecei a me ver uma mulher frágil, uma mulher, falei assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. E é isso que o diabo quer, que você pensa que você não consegue superar os seus traumas, superar a sua mente, a superar a si mesmo. Eu tive que superar tudo aquilo que eu vivi. E quando Deus ele me chamou para fazer o caminho de volta, eu tive que passar pelo estreito, eu tive que entender a história do meu pai, eu tive que entender a história da minha mãe. E quando eu comecei a retroceder no sentido de voltar para trás, de conhecer o histórico da minha família, a imagem que eu tinha deles mudou. Não era mais distorcido. Não era mais... Hoje não vejo mais meu pai mal. Hoje não vejo minha mãe mal. É porque eu tenho o olhar de Cristo. O olhar de compaixão. Porque quando a palavra diz, se os seus olhos, cara, é puro, você vê pureza nas pessoas. Mas se os seus olhos são mal, você vê mal nas pessoas. Cara, e Deus foi me estreitando, sabe?
Porque muitas pessoas, cristã ou não cristã, ela não tem... Muitas pessoas que ela ouve a palavra, mas não vive a palavra. Muitas pessoas, ela julga muito pelo olhar, pelo estrangeito, pelo histórico, mas poucos têm a paixão de Cristo, né? O amor de Cristo. E para mim entender essa imagem de reflexo distorcido, eu precisei que Deus entrasse nessa lacuna da minha alma, que estava totalmente distorcido, para que Ele pudesse trazer a paz dele, para que Ele pudesse trazer as clarezas. Então, quando você tem um reflexo de uma imagem distorcida, quem que você é? Quem você pensa que você é? Como você agiria se Deus mostrasse a verdade, né? Qual que é a sua reação? E a gente precisa ter isso, eu precisei ter isso na minha mente, uma responsabilidade dos meus atos. Eu tive que ter uma responsabilidade agora daquilo que eu estou ouvindo, né? Então, uma coisa que Deus me ministrou essa semana, se Deus lhe dá uma visão para você, né? Uma visão de perdoar, uma visão de reconciliamento, uma visão de você renúncia, seja uma renúncia do seu corpo, uma renúncia, sei lá, que tipo de renúncia que ele vai pedir para você. Quando Deus te dá uma visão, é porque ele já foi na frente. Ele já preparou o caminho, ele já preparou a situação. Deus não vai mandar você em lugares que ele não foi primeiro. Mas quando você pega essa visão e nega essa visão, você está dizendo para Deus, eu não consigo, eu não vou. Quando você nega ele, automaticamente você está se negando. Automaticamente você vai se sabotar. Automaticamente você vai começar a falar assim, eu não consigo, é difícil para mim, não dá, não vou dar conta, não dá. Nisso você vai começar a sentir inferior, você começa a ter desprezo de si mesmo. Você começa a se esconder das pessoas, se esconder do seu ministério, se esconder de autoridade na sua vida. Porque você ouviu tanto na sua infância que você emprestava, você não consegue, tudo que você começa e termina, tudo que você coloca a mão quebra, tudo que você começa a ler um livro, você não termina um livro, você começa a fazer um projeto, não termina um projeto. Então, cara, essa imagem de reflexo que tem sobre você, ela é distorcida. Então você precisa de Deus. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ótica, eu preciso da sua lente, eu preciso que você me dê uma direção. Então, quando você tem essa conversa com Deus, ele não vai deixar você sozinho, porque ele vai tirar o seu orgulho da frente, ele vai tirar o seu ego da frente, ele vai ter que esmagar você e vai assim, olha, se eu não entrar nesse lugar, você não vai conseguir mesmo. A palavra diz lá em João 15, sem Cristo nada poderemos fazer, então eu não posso fazer nada sem Cristo. Posso tentar fazer, vai ser uma decepção, mas se Cristo for na minha frente, eu vou conseguir. Então, eu comecei a estudar os meus comportamentos. Eu comecei a ir pro espelho, a profetizar o que eu queria. Então, se você começa a entrar, eu quero que você tenha esse hábito. Vai pro espelho, começa a refletir quem eu sou em Cristo. O que a Bíblia diz quem eu sou, o que eu posso fazer. Então, se você começar a criar esse hábito e também fé, as coisas vão trazer a luz na sua mente e você vai começar a andar sem olhar para trás. Você vai começar a olhar para Cristo. É em Cristo que eu vou, por causa de Cristo que eu vou perdoar por causa de Cristo, eu vou obedecer por causa de Cristo, a palavra diz lá acho que está em 1 Pedro, que Cristo, ele sofreu no seu corpo para que o pecado não entrasse. Então nós vamos sofrer no nosso corpo para que o pecado não entre. Então a renúncia vai doer. Consertar com o passado vai doer. Você enfrentar os seus medos vai doer. Você olhar para o espelho e ver a imagem de Cristo vai começar a enfrentar agora o mundo espiritual. Coisas que seus olhos naturais não enxergavam. Muitas coisas que eu vivi no mundo, eu não tinha entendimento do mundo espiritual. Eu só comecei a ter um mundo espiritual depois que você tem a Cristo. E quando você não aceita Cristo como o seu único Senhor e Salvador, você é totalmente espancado na sua alma, você nem sabe de onde está vindo. Né? Você é totalmente escravo da sua alma e você nem sabe de onde está vindo. Né? Hoje eu acordei com o Salmo 107, né? Ter compartilhado meus stories, que ele fala sobre isso.
Meu, quando você está aflito, você clama a Cristo, você clama por Ele, Ele fala aqui no verso Salmo 107, no verso 16, fala assim que, pois Ele quebrou as portas de bronze de prisão, e Ele partiu trancas de ferro. Então, meu, a minha conversão, que quando eu entreguei minha vida para Cristo, Ele arrebentou a porta do inferno, cara. Ele arrebentou a porta do inferno no meu coração, das prisões que eu estava. Ele tirou as algemas dos meus pés, Ele tirou a algema das minhas mãos, Ele tirou as mordaças da minha boca, Ele tirou as escamas dos meus olhos, Ele tirou os tampões dos meus ouvidos, para que agora sim eu possa olhar para o espelho, ver o reflexo de Cristo, porque eu mesmo não via. Né? Então, Deus ele precisou, quando fez, Deus, o que eu tenho que passar, eu vou passar. Se tiver que chorar, eu vou chorar. Se tiver que sofrer, eu vou sofrer. Se tiver que renunciar, eu vou renunciar. Porque eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu objetivo. Quando eu não tinha esse objetivo, era distorcido. Então, quando eu passei por esse processo de perdoar o meu pai, a imagem de homens não era mais aquela imagem ruim. Então eu comecei a ver como Cristo vê. A imagem que eu tinha de minha mãe não era mais daquela forma, porque comecei a ver Cristo como Cristo vê. Então, qual área da sua vida que está sendo distorcida? Qual reflexo da sua alma que está sendo invertido? E se você só vai ver isso, cara, entregando a vida para Cristo. Só fui perdoar o que meu pai fez, porque eu deixei eu acredito que Cristo me perdoou primeiro. Se eu não tivesse entendimento que Cristo não perdoasse meu pecado, não tinha como perdoar as pessoas. Então você só pode perdoar alguém quando você entende o valor do perdão. E eu, prontei demais, cara. Eu fui uma pessoa que não merecia o perdão, mas Cristo me amou primeiro. Então por isso que eu perdoei as pessoas que fizeram mal. E também as pessoas, pedir perdão para as pessoas que eu também prejudiquei muita amizade, prejudiquei muito relacionamento. E quando você tem o reflexo da verdade, você tem que se humilhar, você vai ter que ligar para fulano e ciclano e pedir perdão. E o mundo natural não faz isso. Quem que no mundo natural vai pedir perdão a pessoas que te ofendeu? É difícil. E você só pode perdoar alguém quando você tem o reflexo de Cristo. Então você tem o reflexo de Cristo e fala assim, eu vou perdoar porque Ele me perdoou. Ele mudou a minha história, Ele mudou os meus conceitos, Ele mudou o meu coração. Então eu vou perdoar as pessoas. Então eu vou perdoar quem fizeram mal para mim. Então essa imagem que eu tinha distorcida, imagem de homem, passou, desapareceu. Então eu vejo diferente a vida. Hoje eu vejo diferente. Hoje eu não caio mais nos gatilhos que vem na minha mente. E ainda que venha um gatilho na minha mente, cara, eu levo para Cristo, né? Esses dias eu passei por um teste aí, só Cristo sabe. E eu tinha acabado eu tava estudando sobre essa dos meus comportamentos e eu recebi uma seta na mente de rejeição, né? De autoridade. Eu fiquei muito furiosa, cara. Nossa, eu fiquei furiosa. Eu falei assim, eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. E aí, ali muito louco, cara, quando você tá orando a Deus assim, e Cristo falou pra mim assim, você tá recebendo um gatilho na sua mente. Você já passou por isso. Você não pode receber de volta essa imagem distorcida. Ora pra essa pessoa, abençoa a vida dela, abençoa a vida dele. Então, esse reflexo, cara, assim, fui lá e pedi para que Deus abençoasse, pedi para que Deus abençoe a sua vida. Eu comecei, sabe, eu sempre falo para as pessoas aqui mais próximas de mim, eu acho que o melhor ministério da igreja, na minha opinião, é a intercessão. Porque a intercessão, cara, você se humilha, você ora para as pessoas, você entra na brecha, você põe a cara a tapa, E, tipo, nesse dia, imagine você orar pra alguém que nem sei se ela fez pela consciência ou não, te ofende. Aí você chega lá diante de Deus, Deus, tá certo isso, que a palavra diz lá em Mateus, Sermão do Monte. Vai lá, ora por ela, ora por ele. E aí quando eu comecei a orar pra essa pessoa, eu senti paz. E falei assim, eu comecei a repreender esse diabo, você não vai trazer essa arma forjada na minha mente. Eu não vou amaldiçoar essa pessoa, pelo contrário, eu vou abençoar a vida dela. Isso, você tem só essa visão de lente, cara, quando você olha pro espelho e fala assim, quem que você é a imagem? É a imagem de você mesma, do seu eu, do seu ego, do seu orgulho,
ou a imagem de Cristo? O que Cristo faria no seu lugar? Porque Cristo ele foi julgado, Cristo ele foi rejeitado, Cristo ele foi também totalmente excluído. O que Cristo ele fazia com as pessoas? O que ele vai comer com você quando a gente rejeita ele? Ele continua nos amando, ele continua nos buscando, ele continua de alguma forma querendo tomar um café com você, né? Então, Deus começou a falar comigo. Se você está rejeitando algum projeto de Deus na sua vida, né? Uma coisa que ele falou comigo é isso também. Quando Deus te dá um projeto para você está recusando esse projeto ou você está indo pela fé? E quando você rejeita esse projeto que ele está dando para você, seja a área ministerial, seja na área do seu trabalho, seja na sua área relacionamento, se você está rejeitando esse projeto, automaticamente você vai se rejeitar. Você vai falar, Deus, eu não consigo, eu sou inferior, não vou dar conta. E você começa a entrar numa cadeira de balanço de vitimismo, né? Eu sou a vítima. Aí você começa a lembrar a sua infância. Eu não consigo, o que fizeram comigo, começa a ver tudo de novo, a sua infância na sua mente inconsciente. E você fica paralisado naquela situação, você não consegue concluir o projeto de Deus, porque entrou o espírito de orfandade, um espírito de vitimismo. Tudo isso, cara, tá dentro da sua alma, né? E uma coisa que Deus falou comigo, que o apóstolo Paulo, ele fala que e quando nós estivermos nesse mundo, a gente vai ter uma imperfeição. Porque a gente vai ser só perfeito em Cristo. Cristo, ele já nos conhece o nosso futuro. Cristo já viu a nossa salvação, Deus já viu como que vai ser. A gente ainda não conseguiu ver nosso futuro. Mas um dia, a gente vai enxergar como ele nos vê. Ainda por mais que eu estudo meus comportamentos, seja a pessoa mais nerd do mundo, estudo tudo, busco todos os dons do Espírito Santo, ainda não vou me conhecer por inteira. Porque só como eu conhecer por inteiro quando Cristo vir buscar a tua noiva, ou quando ele antecipar aí a minha morte, né? Mas quando ele não vier, eu vou ter essa imperfeição. E se eu cada vez mais tiver essa imperfeição, essa perfeição só virá quando Cristo vir. Como assim, quando você vir? Se eu tô sentindo que a minha alma está sendo atacada, eu vou pros pés do Senhor. Eu vou pedir para ele direção, vou pedir para ele discernimento. Então, você vai buscando isso, cara. Você vai buscando essa maturidade. Calma aí que, gente, eu não consigo falar e ver uma pergunta. Hoje fui atacada pela minha escolha. Perguntaram se você vai se apaixonar por uma mulher. Eu respondi que não quero, tô vivendo uma vida do Espírito Santo. Meu, isso é normal, né? Hoje em dia não tenho mais essa pergunta se eu sinto atração por mulher. Mas no começo eu recebi muitas essas perguntas. Aí, tipo, só que a forma como que você vai reagir, o que as pessoas pensam sobre você não importa, né? Então, o que você pensa sobre você, qual que é o seu pensamento? E uma das coisas que eu tive que aprender é lidar com a opinião das pessoas, porque eu era muito presa. O que as pessoas vão pensar de mim? Será que ela vai entender que eu me converti ou não? Tenho que mostrar que sou hétero ou não? Eu tenho que mostrar um namoradinho nas redes sociais? Sabe, as pessoas elas sempre vão querer pôr rótulo em você. E se você não ter esse discernimento, quem você é em Cristo, você acaba entrando em crise, né? Porque o seu estrangeito vai incomodar as pessoas, a sua forma de expressar Jesus vai incomodar as pessoas. A gente vai incomodar desde que nós nascemos, né? Eu incomodava também as pessoas quando eu fervia por aí, né? Quando eu pecava por aí, eu também incomodei muita gente. Então, acho que eu nasci pra incomodar mesmo as pessoas, principalmente o inferno. Acho que o inferno incomoda mais agora. Bom, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês também. Eu fiz um devocional essa semana sobre o profeta Eliseu. Olha que forte isso, cara. Quando você se sente inferior da sua identidade. Quando você sente que não é capaz de ter uma vida transformada na sua mente. Olha que você pode retroceder e perder a oportunidade de viver os propósitos de Deus. A palavra diz, não vou ler inteira, mas se você quiser ver depois aí, tá lá em 2 Reis, versículo 13, do 13 ao 19. Né, ele fala, deixa eu pegar aqui pra você, ele fala assim, quero compartilhar com vocês.
Quando Eliseu estava sofrendo em sua doença, qual morreria, Joás, rei de Israel, visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu disse: pega um arco com algumas flechas. O rei fez o que ele pediu. Colocou em suas mãos pronto para lançar. Em seguida ele ordenou: abra a janela do céu, abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. O rei tirou uma flecha. Olha o que Eliseu está dizendo para ele. Falou assim, ó: essa flecha é do Senhor. E anunciou Eliseu: essa flecha é de uma vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os assírios e Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue outras flechas, atire-se contra o chão. E o rei pegou as flechas, atirou no chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele e disse: se deveria ter tirado 7 vezes, 6 vezes a mais, exclamou. Assim você teria ferido o sírio como fosse completamente destruído. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Olha que isso quando eu vi isso, cara, é muito profundo, cara. Porque Deus falou assim: meu, o que você tem nas suas mãos? Você pode ir muito mais, né? Você pode ir com sua simplicidade, você pode ir com a sua teoria. Não sei como você vai, mas você vai. Deus te dá uma instrução para você. Só que você pega e fala assim: Deus, eu vou só até aqui. Até aqui eu vou renunciar. Até aqui eu vou enfrentar meus medos. Até aqui eu vou deixar você mexer nessa área da minha vida. Até aqui. Então, só que nesse só até aqui, é só até aí que você vai ter vitória. Você poderia conhecer mais sobre você poderia conhecer mais o Senhor, você poderia conhecer mais o seu futuro, você poderia mais completar uma boa carreira, mas por causa da sua mentalidade de inferioridade, você fica só ali. Então, uma das coisas que Deus falou sobre o reflexo invertido é sobre o que você pensa sobre você, sobre a sua inferioridade. Então, se a infância inteira você ouviu: você não é capaz, você é isso, você é aquilo. Então, quando vez que Deus dá um projeto para você com uma autoridade, você fala assim: não, esse não é para mim. Esse é para fulano porque ela fala melhor que eu. Esse é para fulano que escreve muito mais do que eu. Esse é para outra pessoa. Deus, dá uma coisa simples para mim onde que a minha mão pode alcançar. Então Deus fala assim: então tá bom, você vai ter o que você, conforme a sua fé. Então você vai ter, como Deus fala para as pessoas, que Ele queria transformar as pessoas, Ele queria dar uma vida de abundância para as pessoas, mas as pessoas só iam onde que os olhos naturais dela enxergavam, e não que os olhos da fé enxergavam, né? Então a fé, cara, é algo que você não vê, mas você crê. Eu vou chegar lá. Não sei como, que hora, que momento, como que vai ser, qual a treta que eu vou ter que enfrentar, mas eu vou chegar. Mas quando você tem uma mentalidade de inferioridade, você fica só no seu olhar natural. Tá bom ter aqui. Então, eu sei que é muita coisa que eu queria compartilhar, né? Eu entrei um pouco isso da minha família, mas eu sempre gosto de falar da minha família porque foi um reflexo que eu tive. Então, aquilo que eu recebi na minha criação, eu levei isso para a minha vida inteira. E muitas vezes fiquei em silêncio. E muitas coisas eu deixei de viver por medo, pela opinião, pela imagem torcida. Isso não é bom, isso não sei o quê. E Cristo, Ele veio nos libertar para isso. A palavra diz: onde está o Espírito Santo, há uma liberdade. Então, quando você tem o Espírito Santo, você é livre. Você é livre das pessoas, você é livre do seu passado. E como aqui o profeta falou, você tem uma flecha na mão, seja uma. Se a sua fé é pequena, é suficiente para você quebrar as barreiras da sua mente, é suficiente para você sair da sua zona de conforto. Ou se a sua fé for pequena, cara, é o suficiente. Deus só precisa olhar para o teu coração, achar fé. Então, quando você decide ter uma vida transformada, você precisa entender que viver o evangelho não é de culto só. Viver o evangelho não é de célula, de reunião. Viver o evangelho é viver todos os dias. Ter uma experiência com Cristo todos os dias. Porque todos os dias nossa mente é atacada. Todos os dias o diabo quer trazer mentira. Todos os dias as pessoas querem pôr rótulo em você. Todos os dias você tem fome de pecado.
todos... Verdade, cara, vamos ser realistas aqui. A gente acaba de pedir pra Deus um perdão, um pecado X, daqui a pouco vem outro pecado na porta do nosso coração, porque o diabo quer que você retrocede. Então, você pega essa flecha que Deus falou pra você, e vai até o fim. Eu tive uma imagem de mim na minha conversão hoje, faz 6 anos que eu estou convertida. Eu tive uma imagem, eu falei, Deus, eu não sei como eu vou chegar até lá, eu não sei como que eu vou orar, eu não sei como que eu vou estudar, mas eu vou chegar. Não porque eu sou boa, não sei o que, por causa de Cristo. Porque Cristo começou na minha frente, Cristo começou a dar uma direção. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é isso. Qual área da sua vida que a sua mente está depravada? Qual área da sua vida que você olha pro espelho e fala assim, esse meu reflexo está invertido? Qual área da sua vida? A minha área foi a paternidade. Fui muito atingida na paternidade, demais, cara. Demais. Foi totalmente... E ali, quando me disseram que Deus era pai, foi uma briga comigo mesmo. Eu falei assim, Deus, você pode ser qualquer coisa, menos pai. Você pode ser qualquer coisa, menos pai. Pai você não é. Porque a minha figura paterna era destruída. Foi destruída. Então, quando eu tive uma experiência no meu quarto, que eu tava no meio da minha crise, e eu tive uma experiência, top, com Deus. A partir daquele momento, eu tive aquela experiência com Deus, chamando de filha amada, aquele tem prazer, nunca mais vivi como uma pessoa normal. Eu já era um pouco esquisita, agora eu sou um pouquinho mais. Então, comecei a viver essa afiliação com Deus. E a minha imagem, que era distorcida, ela foi quebrada, né? A minha família quebrou muitas coisas, maldição hereditária. Graças a Deus, meus irmãos são diferentes. Graças a Deus, minha mãe é diferente. Graças a Deus, que Deus, ele reconstruiu os muros caídos da minha casa, né? E Deus precisou levantar o Neemias. Começou pela minha mãe. Minha mãe renunciou, minha mãe curou, minha mãe passou por um processo, minha mãe orou por mim, minha mãe persistiu, minha mãe foi na frente, tomou as flechadas, minha mãe foi uma guerreira. Hoje eu vejo minha mãe como uma mulher guerreira, uma mulher que ontem ela fez 73 anos. Eu vejo uma mulher que não desiste dos seus filhos, que não desiste dos próximos. Quem é próximo de mim sabe o que eu tô falando. Sempre tá em oração, sempre tá buscando a Deus resposta, sempre tá procurando em Deus ter uma intimidade profunda com Ele. Minha mãe tem um tempo dela com Deus. Então hoje o meu reflexo, cara, na minha casa é minha mãe. Hoje eu posso dizer pra você, cara, hoje eu tenho orgulho da minha mãe. Eu tenho, eu falo assim, se hoje eu vejo Cristo, um amoroso, que tem paciência com as pessoas, vejo na minha mãe. Porque minha mãe tem paciência, minha mãe não desista, cara. Então, mesmo que você não tenha isso na sua casa, comece por você. Se você não tem uma mãe como referência, se você não tem um pai como referência, comece por você. Seja você o espelho para as pessoas. Seja você um reflexo para as pessoas. Mas fala para as pessoas, olha para Cristo, não olha para mim, né? Eu quero poder te ajudar em tudo, mas às vezes eu vou falhar com você. Às vezes você vai pedir um conselho, às vezes não vou conseguir te conciliar ali, mas me insiste ali, fala comigo, que eu vou falar com você. Eu gosto de responder as pessoas no direct, eu gosto de... Hoje não tem mais um grupo, mas eu tive já um grupo de WhatsApp, que era eu acho que era uma base de 30 pessoas. A gente conversava, a gente desabafava. Então, o que eu puder te ajudar, e o que eu não puder te ajudar também, a gente vai junto para Cristo, a gente vai dar informação pra gente, a gente vai para cima. E o que eu desejo para você é que você não viva o que eu vivi, né? Eu vivi com uma mentalidade distorcida. Sofri muito na minha mente, calada, né? E hoje eu sei o que é ser livre, hoje eu sei o que é ter liberdade. E eu não quero voltar pra prisão. Eu não quero que ninguém fica passando a mão nas feridas, né? Tem gente que gosta, né? Fica na prisão e ser alimentado pelos carcereiros, né? Então esse é muito triste isso, né? A pessoa, ela sabe que ela tá numa prisão, mas ela gosta que os carcereiros ficam alimentando as prisões dela. E ela nunca sai daquele lugar, porque ela acha que ali, de coitadinha, vitimismo, é uma forma dela se deixar o seu ego mais melhorzinho, né? Não sei se é essa a palavra certa que eu ia dizer, mas é isso. Já deu quase 50 minutos de live, tinha muita coisa para falar.
Eu vou me preparar melhor, porque hoje o Espírito Santo me pegou dessa forma. E faz tempo que eu faço live, mas eu espero que tenha ajudado vocês, né? Eu espero que de alguma forma abriu sua mente. A única coisa que eu falo pra vocês é estudar o seu comportamento, né? Não querer estudar o comportamento do vizinho. Cada um tem um histórico diferente, tem uma vida diferente. Estuda o seu comportamento. Dá os nomes aos bois. Faz, Deus, tô sofrendo nisso, e é por causa disso. Me tira desse lugar, me tira das prisões. Vive uma experiência com Deus. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, você nunca mais quer voltar pro seu passado, voltar para suas mazelas, você não quer voltar para as mentiras, você não quer voltar mais, cara, porque tá vivendo uma coisa boa, você tá experimentando uma coisa boa de Cristo, e quando você experimenta essa coisa boa, você não quer viver mais sem Ele, né? Nada nesse mundo pode me preencher se não for Cristo, se for o Espírito Santo. Posso ter uma vida de sonho, da mentalidade carnal, mas não vai me preencher se Cristo não estiver nela. O que pode me preencher é só Cristo, e com Ele as coisas serão acrescentadas, com Ele eu posso ir além. Então sem Ele, tudo aqui nesse mundo vai passar, mas com Ele não, com Ele é eterno. E eu quero convidar você, se você está nessa live e não entregou a sua vida a Cristo, essa live falou comigo, Deus, eu preciso de uma mudança, eu preciso entregar minha vida para Cristo, eu não quero viver como um espelho distorcido, sofri demais, sofri na minha paternidade, sofri no abuso sexual, sofri na rejeição, me sinto vítima ainda, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo vencer meus medos, eu acho que eu não consigo renunciar aos pecados, eu não consigo, não sei qual área da sua vida que você olhou pro reflexo da sua alma e você acha que não é capaz. Realmente, é só com Cristo. Com Cristo você pode fazer todas as coisas. A palavra diz, cara, que o nome de Cristo está acima de todos os nomes. De todo o joelho vai se dobrar diante dele. A sua depressão vai ter que se dobrar diante dele. A sua crise da identidade vai ter que dobrar diante dele. O reflexo distorcido sobre quem você é vai ter que dobrar diante dele. O inferno vai ter que se dobrar diante dele. Os principados e potestades, tudo que está neste mundo vai ter que se dobrar diante do Senhor. Porque Ele é Deus de todos os nomes. Se eu estou aqui hoje, estou vivendo essa vida é por causa dele. Pela misericórdia que Ele teve com a minha família, a misericórdia que Ele teve comigo e uma decisão que eu precisei decidir. Jesus ele só pode entrar em uns lugares aonde eu dou acesso. Como eu acabei de falar aqui, segunda Reis, né? Joás, ele poderia viver o sobrenatural, mas ele só acertou 3 vezes no chão. Então você teve 3 só vitória. Ele poderia viver 7 vezes vitória. Você poderia viver muito mais em vitória, arrebentando com as trevas, arrebentando com seus medos, arrebentando com a sua mentalidade, se você deixar Deus entrar nesse lugar. Se você não deixar Deus entrar nesse lugar, dar os nomes aos boi, você vai ser refém disso, você vai ser refém da sua mentalidade mentirosa e você vai culpar as pessoas, vai ferir as pessoas e vai achar que as pessoas que fizeram isso com você. E muitas vezes é você mesmo que está destruindo a sua mentalidade por causa da sua passividade. Então, estamos em guerra espiritual. Né? Eu creio nisso, né? Eu creio que a nossa vitória só vence, cara, na oração, no jejum, na busca, na renúncia. Então eu posso ter o conhecimento básico, mas se eu não viver aquilo, são obras mortas. Mas se eu viver naquilo que eu estou ouvindo, eu posso vencer aquilo, porque a fé vem pelo ouvir. Então eu falo, ouço e pratico. Essa é uma vida que eu quero até que Cristo venha. Amém? Então se você não entregou a vida a Cristo, se você está passando por isso, gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Quero que em nome de Cristo essa oração chegue diante de você e que você possa viver a partir de hoje. Falta mais um mês para acabar o ano. Esquece tudo que você viveu até aqui. Esquece tudo que fizeram com você. Esquece que a sua mente tentou te manipular. Esquece. Entrega a vida para Cristo. Deixa que Ele trabalhe sobre você. Né? A palavra diz que lá no livro de Juízes, né?
O pai de Sansão não sabia como criar Sansão, não sabia como teria um filho, mas ele pediu instrução para Deus. Eu não sabia como eu viveria até aqui, mas eu pedi uma instrução para Deus. E a instrução vem na palavra de Deus, a instrução vem na oração, a instrução ela é livre, a instrução é no discipulado, a instrução é ouvir o Espírito Santo. Então eu não conseguiria chegar aqui se não fosse para os princípios bíblicos. Porque se eu quebro uma lei de Deus, eu sou quebrado lá na frente. Então eu preciso viver os princípios de Deus. E a melhor forma de você viver o princípio de Deus é entregando a vida a Ele. Amém? Então eu quero orar por você. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, que você possa estar visitando, Pai, essas vidas. Se você não entregou a vida para Cristo, põe a mão no teu coração e repete comigo essa oração. Fala, Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa todas as mentiras que eu criei na minha mente. Perdoa as mentiras que deixei que o Satanás entrasse nesse lugar. Eu te peço, Senhor, que me tire dessas prisões. Que eu possa olhar para o espelho, ver a imagem de Cristo. Que eu possa ver a imagem do Deus Criador. Pai, eu te peço que o Senhor muda a minha vida. Amém? Pai, eu te peço, Senhor Deus, que essa live, Pai, alcance essas vidas como o Senhor me alcançou. Pai, que a mentalidade dessas pessoas seja transformada como a minha mente foi transformada. Pai, que as pessoas permanecem, Pai, até o fim, até que o Senhor venha. Pai, eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo visita, Pai, aqueles que não concordam com a Sua palavra, mas que o Teu Espírito chegue nesse lugar, assim como o Teu Espírito encontrou lugar no meu coração. Pai, eu te peço, Deus, que essa noite, Deus, essa noite, eles possam ter uma experiência contigo como eu estou vivendo com você. Que não seja algo passageiro, mas que seja eterno. Em nome de Jesus. Amém? Bom, eu vou deixar essa live salva. Quem quiser depois compartilhar. Eu vou colocar no meu canal no YouTube também. E eu vou trabalhar mais específico nisso. E vou tentar fazer outras lives. Eu não vou falar o dia, senão eu fico devendo aí. Eu não gosto de ficar devendo pra ninguém, não. A não ser o amor, né? Não pode. O amor a gente não pode ter que entregar pras pessoas. Mas ter uma promessa e não cumprir é pecado. Então, vou preparar uma top aí. E se vocês quiserem que eu fale alguma coisa também específica. E mandei no direct, eu mandei mesmo aí na live. E a gente vai preparando aí, beleza? Fique com Deus. Tenho aí uma sexta-feira maravilhosa e um bom final de semana. Até mais.